Sejam bem-vindos ao episódio piloto do Polideia Cast, um podcast que a gente vai falar sobre política, mas não de uma maneira desconstruída, como se diz. A gente quer pegar a parte entrevistada para saber o que de ideia ela tem sobre a política, sem interpretações, sem considerações, mas que a gente possa entender e compreender, porque entendemos que a política é um meio que a gente possa transformar nossas vidas de uma maneira muito melhor. Quem não se envolve com a política está envolvido sem poder fazer nada. Meu nome é Rogério Oliani. Sou Ricardo Castilhos e nosso objetivo aqui, na verdade, é levar conteúdo, informação para que as pessoas saibam mais sobre possíveis candidatos, sobre os meandros da política na nossa cidade e região e possam criar aí cada um o seu pensamento, a sua opinião, sem vieses políticos ou de interesses. Então é uma conversa bem imparcial para realmente dar espaço para essas pessoas que fazem a política de Cascavel e não só candidatos ou pré-candidatos, né? De uma forma geral, a autoridades, as pessoas que vivem, né, que são, de certa forma, personalidades aqui da cidade e fazem a política. Afinal de contas, nós somos, né, homens políticos. Exatamente. Pregamos pelo debate e não pela discussão. Isso é mais importante de se falar. Para o nosso episódio piloto, eu trouxe nosso grande amigo, Celso Dalmolin, para poder falar um pouco sobre a política, para falar um pouco o que ele está fazendo, como é que foi essa história toda que aconteceu aí na vida dele. 3 mandatos, eu já vou passar a bola para ele. Celso, é um prazer em ter você aqui, é um prazer ser seu amigo e muito obrigado por ter participado e por estar participando desse episódio piloto aqui com a gente. Quero cumprimentar o Rogério, o Castilho, também o Polideia, e foi uma grande ideia que vocês tiveram. Então, parabéns para vocês. E realmente a gente está em um processo, nós somos envolvidos na política e acreditamos que quem não faz política é governado por aqueles que fazem. Então a importância de você se envolver, participar e estar sempre atento ao que está acontecendo no teu município, no teu estado e por que também não no nosso Brasil. Isso é importante e como você falou, Rogério, são 3 mandatos de vereador. Tivemos um acontecimento agora depois da eleição de 2020, mas estamos aí firme e fiéis naquilo que é o propósito de um homem que quer fazer política com o coração voltado à população, um coração voltado também ao Deus Todo-Poderoso. Celso, para a primeira pergunta que eu quero te fazer, como é que está a tua situação eleitoral? A gente vai ouvindo e fala, o Celso Dalmolin foi cassado, como é que é? Conta essa história pra gente, pra saber, e eu gostaria muito que você falasse, você é elegível? Você tá na situação de que pode ser candidato? Primeiramente, quero deixar claro que estou apto a concorrer às próximas eleições e já sou pré-candidato a vereador agora em 2024. O que aconteceu conosco foi um fato que supostamente denunciaram que nós tínhamos uma candidata laranja. E isso foi provado em Cascavel, em Curitiba, que não era laranja, mas houve um processo que seguiu e chegou até o STF. Quando chegou no STF, o STF, através de Alexandre de Moraes, confirmou o que o TRE de Curitiba tinha apresentado. Nós tivemos uma situação de uma mulher que ela estava candidata, pegou Covid, teve vários problemas e pelo esse fato ela continua a campanha dela, mas não levou à frente totalmente naquele trabalho eleitoral que ela tinha que fazer. E baseado nisso fizeram. Aí veio a injustiça. Se existe um erro, se existe alguma coisa que está falho, condena-se então o presidente do partido, o contador ou até mesmo o advogado, mas não a chapa. E nesse caso, eles tomaram a decisão, através do STF, que se tiraria todos os votos da chapa. E é o que eles fizeram. Eles tiraram toda a votação de todos os que foram candidatos, os eleitos e os não eleitos, e com isso nós ficamos sem voto. Sem voto, nós perdemos o mandato. Esse mandato não foi culpado os vereadores e nem aqueles que foram candidatos a vereador, mas sim foi uma consequência de um fato. Então, no próprio processo diz que eu e o Cabral estamos livres, não temos culpas, até coloca que nós somos inocentes na situação e estamos aptos a concorrer
a próxima eleição. Só uma questão, foi no STF ou no TSE? Nós tivemos uma situação que foi, quem entrou contra nós entrou em Cascavel, nós ganhamos em Cascavel, no TRE houve uma decisão em Curitiba, e em Curitiba foi pedido então que fosse para o STF. Então foi no STF que confirmou a cassação dos votos. Algo bem importante para dizer que ninguém foi condenado. Olha só que situação, tirou seus votos do PL, mas ninguém foi condenado, que nem eu falei, não foi condenado o presidente do partido, nem nós os vereadores, nem os outros candidatos, nem o advogado, nem o contador, ninguém teve condenação, ninguém foi condenado, mas assim mesmo tiraram todos os votos do PL. Então, PL já leva para que a situação lá em cima no STF haja um julgamento um pouco diferente. Certo. Celso, essa é uma situação bem atípica dentro do ambiente, vamos dizer, jurídico eleitoral? Olha, hoje nós passamos por uma situação que quem decide não é o que está na lei, mas é o que a pessoa que está julgando entende. Então eu acredito que até hoje a OAB, os advogados, têm muito problema com essa situação, porque quando você vai fazer um julgamento e você não parte para o princípio do que diz a lei, o que é a lei, o que é que tem que ser feito, mas decide-se pela cabeça de um juiz, de um ministro, alguma coisa assim, nós ficamos com uma situação que vai levar a cada um de nós a ter um prejuízo, que foi o que aconteceu conosco. Entendi. Celso, vamos falar um pouco sobre o teu mandato. Como é que foi esse mandato? Como é que você chegou até a política? Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Como é que você decidiu ser vereador? Olha, eu decidi ser vereador quando eu era empresário. Eu tinha uma loja de automóveis em Cascavel e chegou um momento que eu precisei de uma situação na Secretaria de Obras. E chegando lá, eu não fui como empresário, fui como cidadão. E eu fui muito mal atendido. Eu voltei no outro dia como empresário, apresentei meu cartão. Isso era que ano? Isso foi antes de 2004, foi em torno de 2003, 2002, 2003, por aí, que daí eu fui candidato a primeira vez em 2004. Aí quando eu cheguei lá, eu fui muito mal atendido, eu voltei no outro dia como empresário e dei um cartão, o atendimento foi diferente. E eu pensei, peraí, um empresário tem um atendimento diferente de que um cidadão? E naquele momento eu gostava de política já, eu participava, eu me informava, eu estudava sobre isso, eu disse, vou ser candidato. Foi então que eu me candidatei a primeira vez em 2004. 2004, só para que nós pegamos a história, eu fiz 718 votos. Em 2008, eu fiz 1.387, tá? Em 2012, 1.420, 2016, 2.134 e 2020 eu fiz 2.440 votos. Então, todos os votos frutos de trabalho, porque eu não invisto dinheiro em campanha. Eu acredito que quem investe muito dinheiro em campanha não está apto a te representar. Porque uma pessoa para te representar tem que ser uma pessoa que já representa a comunidade, já trabalha pela comunidade e tem em si princípios para que o povo possa votar e possa fazer dele o seu político para lhe representar. Então, baseado nisso, eu fiz são 5 eleições, né? E aí 5 crescendo no número de votos. E depois eu fui candidato também, agora em 2022, a deputado estadual, gastando básico do básico, só material, onde eu fiz 9.300 votos. Show de bola. Então nasceu de um sentimento de indignação a sua participação política. Exatamente, de um sentimento de indignação, aonde a gente foi maltratado por ser só um cidadão, e eu não aceitei isso, como não aceitava, e partindo disso passamos aí. Aí depois, até para colocar, eu fui bem votado, eu fiquei o segundo ou terceiro suplente, não me lembro agora, e depois o Dr. Lisa me chamou para eu ser diretor da Secretaria de Assuntos Comunitários, que o Ulisses ganhou para prefeito em 2004, assumiu em 2005. E na secretaria eu fiz o que não queria que fizessem comigo, tratando a população com dignidade. E como diretor a gente fez um trabalho de respeito à população, atendendo a todos por igual, independente de cor, de credo, de poder financeiro, mas todos sendo atendidos. Baseado nisso, na próxima eleição já eu aumentei a minha votação e bastante. E como homem político e já, né, você já foi vereador,
o pessoal conhecer, assim, Celso, quais são os seus valores, o que você pensa, qual que é a sua história de vida que formou o seu caráter, a sua personalidade? Fala um pouquinho pra gente quais os valores que te guiam nessa sua caminhada política. Bom, eu deixar para vocês aqui, que eu acho que todos já sabem, conhecem e têm essa informação. Eu sou pastor evangélico e, como pastor evangélico, eu sou um pregador da palavra de Deus. Então, quando você prega a verdade, não tem como você não viver a verdade. Sabemos que existem algumas situações que não vêm confirmar com algumas situações que acontecem no nosso país. Todas as classes têm as exceções. Mas, baseado nisso, a população me conhecendo, né, me respeitando nesse sentido. E também eu tenho meus negócios particulares, né? Muito tempo eu fui dono de loja de veículos, tenho outros negócios e até hoje eu tenho outros negócios e trabalhando nesse sentido. Então, o que faz uma pessoa para ser um político honesto é quando você olha ao passado dela e ela é honesta no que faz. Se eu sou um pastor, eu tenho que ser honesto no que eu sou. Se eu sou empresário, eu tenho que ser honesto no que eu sou. E baseado nisso, você faz o registro da sua pessoa, da sua identidade, para que você possa agregar pessoas que somem contigo e venham votar contigo. Então, hoje, praticamente, eu sou pastor evangélico, o que eu sempre serei. Poderei deixar de ser político lá na frente e participar de Câmara de Vereadores e outros mandatos, mas sempre serei um homem que prega a palavra de Deus. Você já foi milico também, não foi? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Eu tive no Exército em 82, né? Em 82, onde a gente serviu no 33, né? E no Exército a gente ficou um tempo, eu fiz o BELOG, que chamava na época, que era o curso para cabo, né? E ia pegar a divisa logo em seguida ali já no próximo ano, mas aquela ideia, né? Vou dar baixo e acabei dando baixo. Então eu participei do Exército. Até hoje nós temos um grupo, né, de WhatsApp de todos aqueles que estavam naquele tempo, né? Alguns já partiram para o Senhor, né? Mas nós temos um grupo grande ainda, se reunimos todo ano. Todo ano a gente faz 2 eventos, né? Um almoço só com nós, os soldados, outro com as famílias, né? E também todo ano a gente, como reservista, desfilávamos no 7 de setembro, que agora a gente está um pouco desanimado com essa situação. Celso, você falou, você fez quantos votos em 2004? 2004, 718. 718 votos. Você não entrou, né? Não entrou. Aí você foi 2008, quantos votos? 1.387. 1.387. E aí você ficou como suplente. Suplente. E você entrou 2 anos depois? Não, eu entrei em 2012. 2012. Na minha terceira que eu entrei. Que você entrou. Fez quantos votos? 1.420. 1.420, aí você entrou já. Isso. Me fala como é que foi esse teu primeiro dia, que você assumiu o teu gabinete. Qual que era a sensação, o que você pensou, qual que foi a primeira coisa que você começou a fazer? Cumprindo o que tinha no meu coração e o que era meu propósito. Primeiro, quem me conhece, quem me conheceu como vereador, vai lembrar e vai saber que meu gabinete era a porta aberta. E eu sempre procurei colocar a minha mesa de frente à porta principal. Quando o Rogério chegava no meu gabinete, e você foi lá, e você vai lembrar disso, a primeira pessoa que se via era o vereador. Não era o assessor, ninguém. Tá? E se eu estava lá e estava atendendo o Castilho, você já sentava ali e esperava, porque eu estava atendendo o Castilho e já ia te atender. Então foi esses princípios que eu levei para a Câmara de Vereadores. Atender a população. Eu estava lá para servir a população e não ser servida por ela. Então, baseado nisso, eu comecei esse trabalho dessa maneira. E trabalhando, cuidando, respeitando e fazendo o que é a função de um vereador. Fiscalização, certo? Fazer projetos, tá? E cuidar do município. Então, exercendo a função de vereador e não usar o fato de ser vereador e a Câmara de Vereador para seus benefícios. Se você se elegeu, é um candidato que foi eleito, cumpra o teu papel como manda a lei. E eu fiz isso. Eu cumpri aquilo, são 3 mandatos. Os 3 mandatos, rompido no terceiro mandato em 2 anos, eu fiquei 2 anos, né? Mas nesse tempo eu cumpri o papel de vereador. Você pode dar alguns exemplos de projetos ou atividades que você fez enquanto vereador, que você julgue importante a população saber? Olha, tem vários projetos que eu fiz, são inúmeros, que no futuro a gente pode estar apresentando mais, mas eu vou dar primeiro 2 projetos que foram muito essencial, até simples, mas muito bom. Primeiro, é aquela lei que eu fiz, onde eu devolvi o poder para a população de Cascavel
dos hidrômetros. A Sanepar mandava no hidrômetro da tua casa. Ela mandava no cavalete. E você não podia colocar nada para registrar ou conferir o que a Sanepar estava te cobrando de água. E aí eu fiz várias leis, foi derrubada, até que teve um momento que eu tive a ideia de devolver o poder para a população após o relógio, tá? Então, do relógio para a rua, a Sanepar manda. Do relógio para sua casa, quem manda é o morador, antes e depois do relógio. E como havia um problema que o ar fazia e faz o relógio rodar, nessa lei devolvendo o poder para o morador, nós colocamos que ele poderia colocar um outro relógio, um outro registro ou um bloqueador de ar. E aonde a cidade começou a colocar, então, aprovada essa lei, o bloqueador de ar. E esse bloqueador de ar, todos que colocaram, economizaram de 20% a 40% na sua água. Caramba. Com testemunhos, com laudos e tudo mais. Sanepar tentou derrubar essa lei, mas não conseguiu, e essa lei vale até hoje, e hoje quem não colocou, já recomendo. Entra em contato comigo, eu te passo a lei, te passo como faz e coloca um bloqueador na tua casa. Um outro projeto que quero destacar também, são vários, mas mais um, que eu acho muito essencial, muito importante. Em Cascavel, quando um enxame de abelhas entrava na casa do Rogério, ou na empresa, ou numa árvore, ou num poste, não tinha ninguém que era responsável em tirar essa abelha, que é a abelha Apis africanizada. Não tinha ninguém responsável de tirar. E a população acabava matando essa abelha, colocando fogo, passando veneno e fazendo uma coisa de situação. Como a Defesa Civil, nem o meio ambiente e o Corpo de Bombeiros, ninguém tinha responsabilidade, eu fiz uma lei onde colocamos a responsabilidade para a Defesa Civil, colocamos uma verba, fiz um projeto, conseguimos dinheiro para que pudesse comprar os equipamentos, conseguimos uma caminhoneta para a Defesa Civil também, e a Defesa Civil montou uma equipe. E essa equipe começou a retirar essas abelhas com equipamentos, colocava numa caixa e doava para um apicultor, ou levava para um lugar que foi preparado pela própria Defesa Civil. E essas abelhas não eram mortas, porque elas têm a função delas na polinização. Só para lembrar, se acabar as abelhas no mundo hoje, o mundo só sobrevive 4 anos e acabou a humanidade. Então nós precisamos das abelhas. Então isso aconteceu. Me preocupou muito quando um colégio que tinha em Cascavel, que foi até derrubado e foi feito um novo, de madeira, e aquela parte de baixo do lado era de madeira, e deu um enxame de abelhas, e um cidadão, pai de um aluno, foi de noite, fez uma tocha de fogo e queimou as abelhas. E era de madeira, era muito perigoso. Não pegou fogo, mas poderia ter pegado fogo. Então foi um projeto foi um projeto que eu fiz e que resolveu a situação. Esse projeto já foi copiado por vários municípios da região, certo? Eu tive uma informação que Curitiba pediu a cópia desse projeto também, quer estudar ele, para que possa resolver esse problema. E hoje deu certo em Cascavel, com uma equipe, a retirada de abelhas em 3 anos passou de 3.800 enxames. Então isso é um resultado positivo. São 2 projetos só que eu coloquei, aí tem outros projetos, né? Tem projetos das águas, tem vários projetos, mas esses 2, para nós ganharmos tempo, foi essencial. Falando um pouquinho mais sobre a abelha, você é um defensor das abelhas. Pega um pouquinho pra gente aí, o que é tal da meliponicultura que ficou bem famosinha aqui em Cascavel? Então, Castilho, eu fiz também o projeto onde eu criei em Cascavel o projeto Jardins de Mel. Sempre me interessei pelas abelhas e sempre estudei elas, por isso me preocupou quando eu estava matando as apis africanizadas. Só para que nós possamos entender, quando os europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram a abelha Europa. Quando o JK foi para a África, conheceu a abelha africana e trouxe a abelha africana. Aqui houve uma mutação da abelha africana e a abelha Europa, e se criou de uma abelha Apis africanizada. Então nós não temos mais a abelha Europa e não temos também mais a abelha africana, mas nós temos uma abelha Apis africanizada. Essas abelhas não são da origem da América, não são da nossa origem do Brasil. No Brasil e na América só tinha abelhas sem ferrão. No mundo hoje nós temos em torno de 20.000 espécies de abelha e no Brasil nós temos em torno de 3.000 espécies de abelhas, sendo que 300 vivem em colmeia e 2.700 são unitárias, certo? Como a arapuã, por exemplo, uma abelha unitária.
O que é uma abelha unitária? É sozinha, ela se procria e vive sozinha, certo? Que doido. Ela não vive em colmeia. Não tem colmeia. Ela se procria e vive sozinha e ela é unitária. Então ela não tem uma colmeia. Tá. Daí nós temos a jataí, a droriana, que são em colmeia e são no caso 300 espécies de abelha. Como eu gostava muito, até para acontecer um fato, né? E quando eu fiz o projeto das apis africanizadas para retirar de dentro do município, então se retira dentro do município, a repórter veio fazer uma entrevista comigo e perguntou. Então, 100 abelhas apis africanizadas dentro do município. Dentro do município só ficam as abelhas sem ferrão. E daí a repórter falou assim, oi, me fala sobre isso. E eu falei. Dessa entrevista, acabou surgindo a ideia de eu fazer o projeto Jardins de Mel. Como Curitiba também estava trabalhando nesse sentido, através do Felipe, eu fui a Curitiba, falei com o Felipe, eu quero colocar esse projeto também em Cascavel, você está colocando aqui, e pedi autorização para o Felipe em Curitiba para colocar em Cascavel também o projeto Jardins de Mel. E o Felipe me autorizou e me deu mais umas dicas como ele estava fazendo em Curitiba e tudo mais. Que lá em Curitiba foi uma ideia do Greca, do prefeito de Curitiba. Que legal. Aí eu vim para Cascavel, preparei o projeto e fui apresentar o projeto. Só que Curitiba não tinha apresentado o projeto ainda. Daí eu liguei de novo para Curitiba e disse, Felipe, você não apresentou o projeto, eu vou esperar você apresentar aí para apresentar aqui. Aí ele me falou, Celso, apresente aí em Cascavel o projeto que aqui está dando problema. Está dando problema na Câmara aqui, todo mundo quer ser pai da criança, então tendo um problema aqui, tu pode apresentar aí. Aí eu apresentei em Cascavel. O primeiro projeto chamado Jardins de Mel a nível de Paraná e Brasil é o de Cascavel. E esse negócio tomou uma proporção, porque depois virou o estado todo, tem uma política específica para isso, IAT também tem negócio com abelhas. É isso aí. Ele pegou uma proporção, em Cascavel já são 170 famílias que tem uma caixa de abelha que a gente colocou pelo projeto. Eu quero dizer, inclusive, que o projeto perdeu um pouco o seu ânimo depois que eu saí de vereador, que quando eu estava com vereador, eu tinha equipe, eu tinha condições, né? Agora eu tenho que cuidar da minha vida, né? Eu tenho uma família para sustentar, então perdeu-se um pouco o seu potencial. Eu fiz um projeto, ganhei um veículo que está na Fundetec para cuidar desse projeto. Na Fundetec estava se montando uma estrutura e como eu saí da Câmara e acabou perdendo assim aquela eficácia do projeto, ele voltou para trás um pouco, não perdeu a sua eficácia, mas diminuiu o processo que estava indo. A gente já colocou em colégios, deu uma palestra sobre isso. Até um dia a gente pode fazer um podcast aqui só sobre as abelhas. Legal. Eu posso trazer a caixa de abelha aqui e a gente faz sobre as abelhas. Bem legal. É bem legal. E daí aconteceu isso. Daí isso se expandiu. Vários municípios pediram também cópia do projeto. Nós estamos levando, ensinando e ajudando. E a eficácia das abelhas. Você que não estudou sobre abelhas, estude. Os nossos alimentos, a qualidade deles, quando tem abelhas, é superior. Existem países como o Japão que estão tentando fazer polinização com cotonetes, com o dedo, criar um robozinho, um monte de coisa, mas não consegue. Não consegue. Sem abelhas, sem alimento. Sem alimento, a humanidade E essas abelhas sem ferrão são nativas do Brasil aqui. Todas nativas do Brasil. Todas nativas do Brasil. Né? Que riqueza de biodiversidade, né? Sensacional. E acho que também a abelha, ela também ela é um termômetro da poluição da cidade. Exato. Porque se você tem mais desses jardins de mel, se você consegue ter, hoje na minha casa, talvez eu não consiga ter, porque o carro passando, não sei o que lá, tudo isso acaba que interfere, né? A abelha não consegue se criar, vamos dizer assim, né? Agora, se a gente começa a ter outro ambiente com uma poluição menor, a abelha começa a se criar e aí é só ganho, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, você falando da qualidade, a própria Sanepar adotou as abelhas, onde ela tem captação de água em alguns lugares já perto de Curitiba, como teste, para que a abelha, através da abelha, ela sabe a qualidade da água. Então a Sanepar já anotou esse processo, certo? Legal. Então, através das abelhas nativas, ela sabe a qualidade da água. As abelhas, elas têm que ser cuidadas, preservadas, e aí que nós temos um problema sério hoje com a situação do mosquito da dengue. Porque a contaminação está muito grande, é muito mosquito, por falta de cuidado nosso e da população, que não cuida, e desse processo vem o fumacê para matar o mosquito, aonde mata as abelhas. Perfeito. A gente fez um contato já há tempos atrás com a Endemias, e nós montamos um grupo onde eles avisam
os criadores de abelha, quem tem abelha na sua casa, quando vai passar o fumacê, eles avisam e a gente fecha as abelhas 1 dia, 2 dias antes, para que elas não recebam esse veneno. Mas é um problema sério, mata o mosquito, que é um inseto, e mata a abelha, que também é um inseto. Nós temos 2 insetos, o inseto do bem, que é a abelha, e o inseto do mal, que é o mosquito da dengue. Aí você que está nos ouvindo nesse momento, tome a tua decisão. Qual que você está preservando e cuidando? O inseto do bem, mel, próprios de polinização, ou o mosquito da dengue que vai te matar? Então é válida a frase que a abelha não faz mal, a abelha faz mel. Faz mel. Mel gostoso, né? Para quem, eu vou só dar mais uma dica, você que está preocupado com o mosquito da dengue, pegar a dengue, eu vou te dar uma receita. De manhã, você levanta, você pega um copo com água, espreme um limão dentro, em jejum, e coloca um pouco de mel. Mexe e toma. Você vai ter uma resistência muito boa, porque tanto o mel como o limão, ele vai fortalecer as tuas plaquetas. Então, de manhã em jejum, espreme um limão em um copo, enche o copo de água, coloca tipo assim, fosse umas 3 colheres de mel dentro, mexe e toma. Você está tendo uma resistência ao mosquito da dengue que mexe nas plaquetas do teu corpo. Celso, você falou muito sobre a abelha. E a gente enxerga, eu fiz a pergunta ali até para saber o que era uma abelha unitária, e eu percebo que a política ela é muito assim. Muitas pessoas tentam correr sozinho com seus próprios ideais, com aquilo que é importante para mim, é o que tem que valer para todo mundo, mas nós vivemos numa colmeia. Se a gente for parar para analisar, nós vivemos numa colmeia, como se fosse uma organização. Uma organização, uma forma que eu tenho que fazer a minha parte e tudo mais. Eu costumo dizer que a política é a gestão dos desejos conflitantes. Por quê? Nós temos desejos, nós somos seres desejantes. Então eu desejo algo. Se eu desejo algo, eu não posso querer que você deseje a mesma coisa. E cabe à política falar assim, qual desejo é mais relevante para aquilo tudo. Então, quando a gente vota naquele candidato que tem... o candidato ganha aquele que tem maior votação no Brasil. Então, ganha aquele que tem maior votação. As abelhas sabem aquilo que precisa ser feito. E existem as abelhas unitárias. Eu lembro que você falou uma vez sobre isso. Como é que você enxerga fazendo uma relação com as abelhas com relação à política? Como é que você enxerga hoje? Como é que está a nossa política? E como é que a gente pode tratar, o que as abelhas te ensinaram sobre isso? Hoje nós temos os grupos homogêneos, né? Que se atraem, né? A abelha tem isso. Vamos pegar uma jataí como exemplo. A jataí, elas se atraem entre elas, são organizadas e todas têm um objetivo, trabalhar em prol à colmeia. Então elas trabalham em prol à estrutura delas todas. Então, na produção de mel, na produção de própolis, no cuidado com a rainha, no cuidado da campeira que está trabalhando fora, da operária que está dentro, e elas têm uma organização, e todas com o mesmo objetivo e sem nenhuma atrair a outra. Então existe isso. A colmeia, ela tem uma entrada só, não existe outras portas, é uma entrada só, todas entram pela mesma porta, pelo mesmo lugar. Certo? Perfeito. A gente chama o pito, né? Onde que elas fazem aquela cerinha, né? Todas entram por ali. Na política, os grupos homogêneos também têm que se atrair. Então eu quero atrair quem pensa como eu penso. E atrair. Se atrair. Isso. Se atrair. Se atrair. Pense como eu penso, certo? Sim. Quando você vai pro voto, certo? Eu quero que a pessoa que vota, que vai votar no candidato Celso, por exemplo, que é pré-candidato a vereador agora, vai votar nele, que se entenda que vai votar em um cara que tem esse pensamento e essa atitude e vai trabalhar dessa maneira. Então não vote em mim, no caso, se você achando que eu vou na tua ideia, que é uma ideia errada. Esquece, daí sim eu vou te trair nesse sentido por não levar em prática o teu pensamento. Então, é muito importante as pessoas conhecer cada candidato, o passado e o presente. Quando você conhece o passado e o presente, você sabe como será o futuro. É muito importante você votar naquele cara que pensa como você. Então, vamos lá. Eu sou temente a Deus, certo? Eu cuido da minha família, certo? Eu sou um patriota e eu creio na liberdade. Isso que eu prego, tá? Deus, família, pátria e liberdade. Então, eu sou hoje cristão, patriota e de direita. Se você não é cristão, patriota e de direita, você está complicado em votar no Celso Dalmolin.
Por quê? Porque se você votar em mim, esse é meu pensamento, essa vai ser minha linha de trabalho. E é assim que eu vou seguir o meu projeto de vida. Por quê? Porque eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero trair. Eu quero fazer a coisa certa. Então é muito importante nesse momento que vocês saibam disso. Essa é a minha maneira de ser. E o que você tem para dar como referência e como você pode fazer para provar o que você está falando, então, Celso? Olha o meu passado. Busca o meu passado. E hoje nós temos a internet, Rogério, né? Que ela não trai ninguém e não deixa ninguém em dúvida, né? Você vai buscar na internet. Procura na internet as ações e o trabalho de Celso Dalmolin. Busca na internet e veja o que ele está dizendo lá. Que quando você jogou lá Celso Dalmolin, aparece tudo, certo? Então você vai buscar e vai ver qual foi o passado e como foi o passado. Veja o presente que tu vai saber como é o futuro. Você vai na minha comunidade, no meu bairro, que é o bairro Jardim Floresta, e pede para a população quem é Celso Dalmolin. E eu também acho importante, Celso, que você falou tecnicamente no marketing nós chamamos de micronichos, né? Você chamou de pequenos grupos. Pequenos grupos. Você chamou de pequenos grupos. É importante que candidatos de opiniões diferentes também sejam eleitos, para que o debate da ideia seja, o debate, não a discussão, o debate da ideia seja pleiteado a nível de conjunto político, e quando eu digo conjunto político eu quero dizer Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, o próprio Executivo muitas vezes, mas aquele debate seja feito para que a população seja de maneira melhor atendida, porque muitas vezes a gente olha e vai puxando, mas a gente até falava, existem outros candidatos que existe uma afinidade em alguns temas específicos com candidatos que são completamente diferentes do Celso, daquilo que o Celso falou. Então, candidatos que são completamente diferentes do Celso, existe uma afinidade de... Eu falo assim, pessoal, eu acho que a gente tem que... Vamos pegar um tema que é sensível para todo mundo. Tem que melhorar a saúde. Todo mundo vai concordar que precisa melhorar a saúde. Exatamente. Sim. Independente do que aconteça, independente do ambiente que esteja lá, vai todo mundo falar, melhorar a saúde. Mas como é que a gente tem que melhorar a saúde? Aí é que entra o debate. Aí é que entra o Celso, que vai entrar em debate com outro candidato de uma opinião diferente, e vai falar, onde é que a gente converge aqui para poder atender o maior número de pessoas possível? Esse ponto que você tocou, Rogério, acho que é muito rico, porque assim, você como pré-candidato, com seu histórico, né, de vereador, a gente sente que você não tem muita rejeição, praticamente nada de rejeição, assim, como pessoa, como político, né, Celso? E o que você, pegando essa linha do Rogério, né, como é que é a sua postura enquanto homem político para ter o debate, sim, mas não ter o embate? E até, se for necessário um embate, como trabalhar para que seja, que a gente tenha o melhor entendimento possível em prol da população. Como é que você enxerga isso? Eu posso estar na Câmara de Vereadores, como aconteceu, né, de eu estar em 3 mandatos, e não concordar com a ideia de um outro vereador. Mas esse vereador apresentou um projeto que é viável e bom para o município. Tá? Aí você vai votar favorável e vai defender o projeto, certo? Porque o mesmo projeto ser feito por alguém que não pensa igual a você no projeto bom, eu vou junto com esse projeto. Agora, se apresentar outro projeto que não é da tua linha, que você não concorda, que não é bom, você não vai. Eu posso te dar um exemplo. Um vereador da esquerda apresentou um projeto sobre o meio ambiente, um projeto muito bom, apoiei e votei a favor. Certo, mas o mesmo candidato, o mesmo vereador apresentou um projeto para tornar Cascavel como cidade co-irmã de uma cidade de Bitúnia na Palestina, irmã de sangue. Eu não concordei com isso e votei contra. Porque fere teu ideal. Porque fere meu ideal. Eu não ia votar um negócio em um lugar onde estão matando cristãos. E é importante dizer que não fere o ideal do Celso. Não. Porque o Celso tem o ideal dele e as pessoas que votam... Isso é importante que você acabou de falar. As pessoas que votam no Celso votam pelo mesmo ideal. Votam pelo mesmo ideal. Então você representa aqueles ideais. Isso. Por exemplo, representa aqueles ideais. Continuando o que você falou, por exemplo, vamos pegar aqui dois pontos. Eu fiz um projeto onde colocamos na educação
que era proibido ideologia de gênero nos colégios, certo? Tá? Depois eu fiz um projeto que está valendo ainda, parece que foi para o STF agora para julgar, mas tem um projeto meu que eu proíbo o ensino da linguagem neutra dentro do município de Cascavel. Então, se tiver alguém que é contra esses 2 projetos, já saiba que é contra a ideologia do Celso. Perfeito. Então já não vota em mim, porque você sabe que eu sou contra isso aí e vou fazer lei quando isso. E não adianta depois me dizer assim, não, mas eu votei em você está vendo um projeto que eu não concordo. O problema é teu. Por isso que estou dizendo. Você já deixou claro esse ponto, né? Já deixo claro esse ponto. Então já olha o meu passado, vê qual é a minha linha, porque você sabe o que eu sou no presente, certo? E no presente eu estou falando isso agora, deixando claro isso, e no futuro eu continuarei assim. Então esse que é o objetivo até de eu estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez o convite, para que nós estejamos juntos aqui no Polideia, onde a gente esclarece essas coisas. Essa é a minha linha. Eu vou continuar nessa linha, vou lutar até o final. Acho que isso é muito bom, né? Para quem está nos acompanhando aqui, para se o Celso vir a ser candidato, enfim, saber certinho, né, em quem está votando, no que defende, né, Celso? E eu acho que talvez seja a maior contribuição aqui do podcast, né, Rogério? Porque é justamente dar esse espaço aí para pré-candidatos, para pessoas de Cascavel, para a população conhecer o que pensa, para uma forma de conscientização política. Exatamente. Né? Acho que conscientização política, você falou tudo. Até você falou antes sobre rejeição, e eu fico, como profissional de marketing, eu fico incomodado quando a gente percebe que uma eleição é decidida não pela intenção, mas pela rejeição. Como vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. Então a gente pega lá um candidato, esse candidato ele vai ganhar porque ele tem menos rejeição do que o outro. Isso é uma maneira muito louca do que a gente imaginar a política, e não tem outra palavra que não seja louco mesmo, de que nos mostra o ambiente político que nós vemos hoje. As pessoas deixaram de sentar numa mesa e debater sobre o assunto e passaram a se agredir e discutir aonde eu preciso impor os meus ideais para que o Celso vá lá e fale sobre os meus ideais. Acho brilhante o que você falou. Você não vai mudar seus ideais. Acredito fortemente que você não vai mudar seus ideais. Você já tem seus valores firmados. Mas quando você chega na mesa para debater sobre um assunto como educação, existe uma série de coisas que vão convergir com pessoas que pensam que têm ideais diferentes dos teus. Se a pessoa não vota pela intenção, é porque ela não tem o necessário interesse na política, né? É verdade. Que é um grande mal hoje vamos colocar a nível de Cascavel, Paraná e Brasil, pessoas que não estão interessadas na política, certo? E deixam aqueles que estão interessados na política, muitas vezes, que não vai governar para você que não está interessado, e o prejuízo será grande. Então, sim, por isso que eu digo, tu vai votar lá no fulano, no X, no B, no C, vê o passado dessa pessoa. Vê como que é essa pessoa, primeiramente, em casa, com a sua família. Porque se eu não honrar a minha família, como é que eu vou honrar vocês? Se eu não honrar os meus, tá? Eu como pastor, se eu não honrar a minha membresia da minha igreja, como é que eu vou honrar a população? Então, vê bem certinho em quem você vai votar. Então, tem pessoas que não concordam com a minha ideia, mas concordam com a ideia daquele outro pré-candidato que é a favor da ideologia de gênero, é a favor da linguagem neutra. Então, você tem um candidato para votar. É isso aí. Mas você que não é a favor disso, procura ver. Aí eu posso usar uma situação aqui. Aí o cara diz assim, porque eu sou patriota e tal, e eu sou um cara de direita. Tá, mas o que você tem para me mostrar que você é realmente um patriota e que você é um cara de direita? Perfeito. O que você tem para me mostrar? Não tenho nada. Peraí. Como assim? Ou você está apenas surfando numa onda, né? Numa onda. Você é aquele que era de direita sentado no sofá com controle de televisão ou no WhatsApp? O que você tem para mostrar? Então, quando o cara diz, eu sou de direita, eu sou cristão, tá? Eu luto pela minha pátria, pela minha liberdade, dá uma olhadinha no passado dele, vê se o que o cara está falando agora corresponde com as atitudes. Porque eu posso te falar e posso até te convencer em algum momento com as minhas palavras. Mas as minhas atitudes, a minha ação vai te arrastar. E vai dizer, não, realmente ele é o que ele fala. Então, muito cuidado, população, porque você não seja enganado, certo?
por informações, certo? Informações falsas de quem não é o que está falando que é. Pesquise, estude, levante. Eu levantei aqui, não gostei das ideias do Celso, não serve para mim. Tudo bem, vai procurar alguém que serve para que você possa colocar o teu voto nessa pessoa. Então, isso que tem que ser feito na população, não só de Cascavel, como no nosso Paraná e como no nosso Brasil. Hoje você está como pré-candidato, né? Você tem um interesse em ser candidato. Isso abre margem também para uma discussão, porque 2024, ao que tudo indica, vai ferver, né? Vai. Processo eleitoral. Teve algumas mudanças, né, Castilho, você sabe, como advogado e como conhecedor da área da política, né, que baixou o número de candidatos por sigla partidária, né, então vai baixar o número, vai diminuir o número de candidatos a vereador, isso vai ter que ter mais voto, vai ter que buscar mais essa situação, então nesse sentido que a gente tem que agora olhar, é um novo momento, um novo tempo e muito importante, faça a escolha certa. Não erre. População, não erre na sua escolha, porque você vai pagar um preço lá atrás. E estamos pagando um preço muito alto hoje a nível de Brasil. Celso, das funções do vereador é fiscalizar. Muitas vezes a gente falou muito sobre ideais, sobre levantar bandeiras, sobre conversar, sobre debater, sobre convergir, sobre representatividade, mas uma das funções como vereador é fiscalizar. Ou seja, fiscalizar é o quê? É olhar para aquilo que vem sendo feito, tanto por outros vereadores quanto pelo executivo em si, que acho que a maioria é o executivo em si, né? Ou até por outras empresas que têm interesse comum com a sociedade, fiscalizar. E você foi alguém que efetivamente fiscalizou, que mostrou algum trabalho. Conta pra gente um pouco mais como é que foi esse teu trabalho aí como vamos dizer, fiscal do povo. Realmente, a gente tem que preservar a população em todos os sentidos. E preservar a população até quanto ao gasto do imposto que ela paga. Então, ela tem que ser preservada nesse sentido. Vou pegar 2 exemplos. Quando eu cheguei em 2016, eu acabei levantando e fiscalizando, olhando e buscando respostas, eu achei que na Secretaria de Agricultura tinha um rolo compressor que tinha trabalhado 25 horas. Eu disse, caramba, um rolo compressor que trabalhou 25 horas. Dessa situação eu fui vendo e descobri uma situação de horas máquinas, certo? Que não estava de acordo. Busquei todas as informações, levantei todas as documentações, isso levou praticamente 6 meses, e depois com tudo isso na mão eu abri uma CPI na Câmara e fiz uma denúncia no Ministério, no GAECO, no Ministério Público, lá no GAECO, na verdade, né? Fiz uma denúncia. Foi levantado, houve um monte de confusão, um monte de afrontas, certo? Mas conseguimos provar que realmente houve esta falha, e inclusive esse processo foi condenatório a quem executou esse erro, essa falha. Então é uma situação que eu apresentei e que deu certo. Uma outra situação também que eu quero colocar, além de muitas, tem as casas, tem Minha Casa Minha Vida, tem um monte de situação, mais uma outra como exemplo, para nós ganharmos até um tempo, foi a situação da contaminação da água em Cascavel, certo? E não é nem das fontes que eu estou falando agora. Eu estou falando que em 2018 para 2019, houve uma grande contaminação na população de Cascavel, onde em torno de 19 mil pessoas procuraram os postos de saúde porque estavam com algum problema de saúde. Isso me levantou, se isso está acontecendo, isso só pode ser da água. Fazendo análise, eu provei que a água, nesse momento fornecida pela Sanepar, estava com uma contaminação. Mas não consegui ter o documento certo para que fosse executado no Ministério Público essa situação. Aonde entrei em contato com a Vigilância em Saúde de Brasília, certo? E esse fato aconteceu em dezembro e janeiro de 2018 a 2019, e eles vieram para Cascavel, só que eles vieram em março. Eu trouxe eles de Curitiba, de Brasília para Cascavel. Eles vieram em março. Mas mesmo em março, depois de todo um processo feito, cuidado, uma filtração nova, novo situações para tratar a água, foi encontrado na água de Cascavel, fornecida naquela época pela Sanepar, um protozoário.
E esse protozoário, para que a população até tenha conhecimento, ele é do nosso organismo, certo? Que sai pelas nossas fezes e correu na rede de esgoto, acabou entrando no rio, Sanepar foi, coletou de novo essa água do rio, num tratamento não bem feito, certo? Ele voltou para nós, né? É Giardia que chama, se não me falha. Giardia. Teve um caso bem... Foi um período ali que todo mundo tava com problema de Giardia, né? Isso, e voltou. Nós provamos isso. E daí fizemos a denúncia, reunimos todo mundo, apresentamos o relatório que veio de Brasília, onde havia a comprovação. Nesse momento, a gente pegou e fez o que faz a lei. Mandamos ao Ministério Público. E o Ministério Público fez toda a análise, contrastou que eu estava certa a minha denúncia e multou a Sanepar em R$1.200.000 para cobrir a despesa que o município teve para tratar todas essas pessoas. E nós estamos falando de pessoas que procuraram os órgãos públicos, fora pessoas que têm plano de saúde, que têm mais condições, que foi direto ao seu médico e direto ao seu plano de saúde. Perfeito. E essa situação essa multa foi colocada sobre a Sanepar por ter essa contaminação. Então eu estou dando exemplo de duas situações, mas se eu vou puxar aqui tem muita coisa, tem fossa, tem vidro, tem toldo, tem grades, tem as cortinas, tem um monte de situação que eu levantei que não estava de acordo e que foi comprovado que estava errado. Aliás, se a Sanepar quiser emitir uma nota para que a gente leia aqui, nós estamos à disposição para isso, tá? Para apresentar a versão deles, fiquem à vontade. Rogério, isso é bem interessante colocar que depois que isso aconteceu, a Sanepar adquiriu um aparelho que Cascavel tem, eu não sei se outros municípios têm, muito mais eficaz. Se não me falha a memória, veio da Alemanha, aonde ele faz uma filtragem muito mais completa. Que legal. Porque lembrando que o protozoário não é eliminado com cloro, com resíduos que são colocados na água. Ele é eliminado na filtragem. Na filtragem. Então parece que ela adquiriu um aparelho muito bom que resolveria o problema de Cascavel. Palmas para a Sanepar, então, porque a função é fiscalizar a nível de população, né? E aí a gente percebe que tudo que existe um melhoramento, a gente tem um costume de achar que quando eu digo a gente, eu tô fazendo até de uma forma errada, representando muita gente e generalizando. Mas a gente tem um costume de falar assim, foi lá e fez só para ganhar capital político. E na realidade não, estava acontecendo um problema, precisa ser apresentado, precisa ser colocado aquilo na pauta e brigar pelas nossas causas, independente do que aconteça, né? Essa situação da contaminação da água é seríssima, né? Seríssimo. Mas, pode falar, Celso. É seríssima e não podemos ter de maneira nenhuma isso escondido. A população tem que saber dessa situação. Vamos só pegar aqui uma situação. Sanepar fornece água para nós, certo? E ela trata essa água. Só que a água que vem lá na casa do Castilho, ele lava o carro, ele lava a calçada, ele lava a roupa, ele faz tudo, certo? A água que vem na tua casa, Sanepar, você toma quanto dela por cento? Talvez você toma nem 1% dessa água que vem na tua casa, que você consome ela. Um pouquinho uma lógica assim, um pouquinho uma ideia assim, que não tem como acreditar que ela é tratada a todo rigor, sabendo que a maior parte da água não é consumida pelo ser humano. Então eu te recomendo, certo, que você filtre a água que você vai tomar, que você ferva ela. Toda a água que você vai tomar, que você ferva, que você filtra. Compra aqueles filtros de barro, né? Nossos pais usavam, né? Então, filtra ele. Por quê? Porque a lógica de achar que a água ela é tratada 100%, isso é uma opinião minha, 100%, para que você lave carro, lave roupa, lave calçada, um pouco meio sem lógica, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então tenha cuidado com a tua saúde. Lembrando que tem o cloro também na água que você tem que cuidar muito. Sim. Ô Celso, mudando um pouco de assunto, mas ainda na parte de fiscalização, tem um caso curioso, até um pouquinho diferente aí. Como é que essa história que você foi fiscalizar livro de história para mudar a idade de Cascavel, cara? Conta essa história, é um caso curioso. Bom, então eu vou deixar algo para vocês também pesquisarem e me responder. Eu quero que a população de Cascavel, quem está nos ouvindo, me mostre o aniversário de Cascavel de 59 anos.
Cascavel não comemorou o aniversário de 59 anos. Você vai procurar, você vai encontrar que em 2010 Cascavel fez 58 anos. Então, 2010 Cascavel fez 58 anos. E 2011 Cascavel fez 60 anos. Eu quero saber por que pularam um ano. Eles pularam um ano. Outra coisa, esse é o ponto essencial. Mas outra coisa também, mudaram o aniversário de Cascavel de 14 de dezembro para 14 de novembro. Sendo que Cascavel, Toledo, Beltrão, Pato Branco foram constituídas no mesmo dia, na mesma lei. E Pato Branco, Beltrão e Toledo faz aniversário 14 de dezembro. Mas Cascavel, o aniversário 14 de novembro. Por quê? Lá atrás, alguns empresários, para que não tivesse feriado em dezembro, falaram com o vereador puxou uma lei e puxou esse aniversário para 14 de novembro. Não tem problema de você mudar um dia de uma comemoração, mas tem problema você mudar o dia do aniversário. O aniversário é aquele dia e pode comemorar em novembro, dezembro, quiser. Viu? Já aconteceu isso. E quando você levou pra Câmara, como é que foi a... Na verdade, quando eu levei para a Câmara, eu provei, porque é o seguinte, então vamos lá. Me achem, se alguém conseguir uma fotografia, alguma coisa que comemorou os 59 anos de Cascavel, me mande. Você estuda a história e tu vem até chegar em 2010 com 58 anos. Certo? Certo. Quando chegou em 58 anos em 2010, em 2011 já fez 60, pulou 59. Então me provem que Cascavel comemorou os 59 anos e que ela não está um ano adiantado. Ponto. Certo? Acabou por aí. Aí depois vamos questionar a situação até do aniversário. Eu sabia dessa, Rogério. É. Ele... Mas assim, ó, aí me provando Ai, isso. cara. Tá. Então, quando eu levei para a Câmara, eu tenho um dossiê. Olha, olha que interessante. Você quer saber como é isso detalhado? Pede dossiê de Celso Dalmolin da história de Cascavel, que eu fiz um dossiê, que tá aí, você vai conseguir. Se de uma professora foi pesquisar a história de Cascavel e na hora de pesquisar ela achou meu dossiê e ela baixou o dossiê. E ela concordou comigo, você está certo, Celso. Então, agora o que eu explico para meus alunos? O que está no teu dossiê? O que estão falando? Eu disse, professor, o problema é seu, resolve aí. Tá, resolve aí, professor. Tá. Mas assim, eu provo no dossiê, eu provo no dossiê e tal. Então, vamos lá por partes, certo? Quando chegou na Câmara, nós estávamos... Isso você não sabia, né, Everton? Quando chegou na Câmara esse projeto que eu queria trazer um ano de volta, né? A votação deu empate. Certo, ela empatou. Não, desculpa. Eu perdi ela por um voto. E o Pedro Sampaio, que ia votar comigo, que ia dar empate, ele não pôde na sessão, que ele teve um problema aquela vez, teve que viajar. Daí eu perdi por um voto, certo? Aí depois eu não coloquei mais ela em votação, porque tinha uma sequência de situações. Mas nós pretendemos ainda acertar isso aí, porque nós ou tá, então alguém... vamos lá. Então, aniversário de Cascavel é 14 de dezembro. Isso. Segundo, quantos anos tem a nossa cidade? Cascavel, quando ela comemorou esse ano? Eu não lembro. Eu também não lembro. 71. 71. Ela tá fazendo 70. Ela tá fazendo 70. Esse ano... Só vamos conferir se isso é 71 ou 72. Mas Cascavel, ela tá na mesma lei criada aonde criou o município de Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão e Pato Branco. A mesma lei, tá? Cascavel tá comemorando 14 de dezembro. Loucura, né? E os outros estão comemorando 14 de dezembro. Trocar a data de aniversário. Mas aonde que tá a minha bronca? Em 23, aqui aparece que tá fazendo 72 anos. 72 anos, então acertando. A Cascavel fez 72 anos, mas na 71. verdade tem 71, tá? Então eu quero que qualquer pessoa, para derrubar minha tese, prove que Cascavel fez o aniversário de 59 anos. Tá, mas esse tipo de coisa vai passar pela Câmara? Isso aí não é uma... Porque é um fato, né? É um fato, só que é o seguinte, alguém pulou um ano, né? Alguém, por qual motivo? Aí tem algumas coisas que a gente pode colocar, que daí tá no meu dossiê. Quando chegou no número ímpar, que, por exemplo, se em Cascavel fazia 60 anos, o município que fez 50, 40, tinha um selo comemorativo do Correio. Nossa! Então, Cascavel fez 60 anos para ganhar esse selo. Cara, fantástico. Meu Deus, por causa de um selo do Correio. Então, eu não consegui provar que o motivo foi esse, mas eu coloco no meu dossiê. Eu já vi gente diminuir a idade, agora aumentar. Cara, pra ganhar um selo, bicho, que loucura. Então nós não sabemos se o motivo foi esse ou não, mas existiu que com 60 anos teve direito a um selo.
Você entendeu? Agora, uma coisa é certa, não comemorou. Até quando eu falei isso, gente, você que me trouxer uma foto do bolo de 59 anos, você vai ganhar um prêmio. Mas ninguém conseguiu, porque não existe. Quando você vai aqui na cultura de Cascavel, e você chega na cultura e você olha, você viu, eu quero material dos 59 anos de Cascavel. Não tem. Ele não tem. Por quê? Porque não comemorou. E o que eu quero é corrigir isso. Eu quero trazer de volta. Entendi. Tá, contente agora? Eu tô contente porque a gente falando de tanto assunto, né? Não deixa de ser um assunto sério, mas não tão sério. É uma assim, polêmica, né? Uma mas, polêmica, de qualquer forma, está errado, tem que ser corrigido, né? Algum momento, em algum lugar, vai ter que corrigir. Inclusive, eu recebi o apoio do Alceu Esperança, que é um historiador, certo? Ele me mandou material comprovando que eu estava certo? Eu recebi apoio do Paulo Martins, da Tarobá, confirmando que eu estava certo, e de várias pessoas, certo? Então eu recebi vários apoios dizendo que realmente estava certo e que estava errado o aniversário de Cascavel. O negócio é o seguinte, é o Correios lançar outro pra selo que daí baixa a idade. Ai, cara, mas isso é tão simples, mas tão, a gente percebe como muitas vezes o ambiente político se usa de várias artimanhas para poder. Essa questão do 14 de dezembro, até a gente como empresário, eu vou dizer que no passado isso influenciaria mais ali naquela semana de vendas e tudo mais, talvez hoje não tanto, mas de trazer 14 de dezembro para 14 de novembro, o que é pior hoje, né? Porque esse ano o Paraná vai ter 3 feriados juntos, né? Talvez eles vão até querer rever agora isso, porque agora vai ser 14 e 15 de novembro, é feriado. E dia 20 de novembro é feriado, porque é o dia da consciência negra. Alguém pode dizer assim, mas peraí, viu, Celso, a lei foi assinada em novembro de 51. Então, o presidente assinou a lei em dezembro de 51. Tá? Ele assinou a lei que poderiam formar seus municípios. Aí cada município tinha que se organizar, certo? Tá. E se estruturar e ter condições. E Cascavel, em 52, que teve a primeira reunião, a primeira ata, a primeira Câmara de Vereadores foi votada, o primeiro prefeito foi votado, em dezembro de 52 ela fez o registro de município. Aí a pergunta, não, mas não seria em 51 quando o presidente assinou? Não, o presidente assinou para se organizar e formar o município, que daí Pato Branco, Beltrão, Toledo e Cascavel se organizaram. Lembrando que você faz aniversário quando você é fecundado pelo teu pai e tua mãe ou quando você nasce? Ou um ano depois? Então, esse que é o detalhe. Você faz aniversário um ano depois. Depois de 52, 53, foi o primeiro aniversário de Cascavel de um ano, tá? Então já para derrubar essa mas não tem isso, certo? E foi formado. Lembrando ainda que praticamente quase Cascavel ficou junto com Toledo município e Cascavel distrito. Lembrando isso. Quase aconteceu isso. Quando isso estava acontecendo, um deputado estadual de Maringá, de Londrina, uma estadual de Londrina, entrou com um projeto e disse, não, Cascavel pode ser município também. Tem já toda a estrutura para ser município. Sim. E nessa época, Cascavel pertencia a Foz do Iguaçu, com 3 vereadores eleitos em Cascavel, no distrito de Cascavel, que pertencia para Foz do Iguaçu. Lembrando, em 52, esses vereadores eram eleitos de Cascavel e estavam em Foz do Iguaçu, que daí parou de deixar de ser vereador de Foz do Iguaçu, porque Cascavel se tornou município. Entendi. Aí só para dar uma curiosidade também, aí tem uma situação ainda que teve um vereador, que era vereador em Cascavel, distrito de Cascavel, e era vereador em Foz do Iguaçu, que se candidatou em Cascavel na primeira eleição, se elegeu e por um ano ele ficou vereador em Cascavel e em Foz do Iguaçu. Até que lá em Foz do Iguaçu descobriram que ele era vereador de Cascavel também. E daí que virou ele. Sério. É meio bizarro você pensar isso, mas em 50 e... não existe a comunicação o pessoal levava até 4 dias para ir daqui para Foz do Iguaçu. Disso você também não sabia, né? Então são tudo coisas que eu... Só para a população saber. Tudo coisas que eu tive que estudar, pesquisar. Eu tive que ir lá. E o que eu tô falando aqui dessas histórias é ir ali na cultura, né? Na antiga prefeitura aqui, certo? Secretaria que tem ali, sentar
e ficar ali 3, 4 dias, 5 dias, pegando todos os livros e lendo todos eles. Nossa. Porque o que eu tô falando que está no dossiê tem foto e comprovação. Viu? E a gente falou um pouquinho do passado, enfim, de Cascavel. E como é que você enxerga o futuro de Cascavel, Celso? Olha, Cascavel, a gente já pode dizer que com 10 anos nós podemos chegar aí na casa de 450 a 500 mil habitantes. Se você pegar o IBGE, que foi feito o último, você vai ver que as cidades vizinhas estão diminuindo, certo? Cidades vizinhas estão diminuindo e Cascavel está aumentando. Então está tendo uma imigração, né? Que fala das cidades pequenas para a cidade grande. Isso é muito preocupante, porque nós vamos ter daqui a uns tempos um interior enfraquecido, certo? Uma agricultura enfraquecida com os pequenos agricultores e as cidades inchadas, certo? Então Cascavel está crescendo muito e o futuro de Cascavel é crescer mais, é aumentar realmente muito a sua população à custa de muitos municípios que vão ter uma diminuição. Se você pegar a cidade de Anaí, por exemplo, e ver lá atrás, ela chegou a ter 7 mil habitantes, hoje já tem 3. Caramba. Certo? Então temos que ter muito cuidado nessa situação. O que acontece então? O crescimento de Cascavel em todo sentido. Graças a Deus, nós tivemos aí 8 anos de um bom mandato do prefeito Paranhos, onde deu uma mudada tremenda na cidade, onde deu um alavanque à cidade de Cascavel e tem que continuar nesse ritmo. Então nós temos que cuidar muito que prefeito e que vereadores que nós vamos eleger para esse crescimento. Cascavel, hoje, quando fala que do crescimento dela, da estrutura dela, isso é real. Isso é real. Isso qualquer um pode ver, notar que ela teve um crescimento grande em todos os sentidos, em todas as áreas, certo? E vai crescer muito mais. Então, futuro de Cascavel, uma cidade grande, e a cidade grande vai atrair também todos os problemas de uma cidade grande. A gente que percorre a cidade é impressionante, Celso. Isso que você está falando, eu concordo plenamente. Para quem mora lá na região norte, você pegar um dia e vai fazer um passeio ali naquela região onde era o Itália e vai, agora tem uma rua lá que vai do Itália e sai lá na frente da Unioeste. Ela vai ficar impressionada com o tamanho que tá aquilo ali. A Delícia está falando da região sul, no caso, né? Isso, Itália, para quem tá na região norte e visitar, sim. vai ficar impressionado. E vice-versa. Ou para quem tá acostumada a pegar lá um morador ali do bairro Maria Luísa, que mora tantos anos ali, pegar o carro um dia e ir passear naquela região para trás hoje das duas universidades particulares, lá da Univel e da FAG, vai ficar impressionado com o crescimento que tem. Então hoje, eu até brinco assim, né? Eu teve uma época da minha vida que eu trabalhei em Toledo, eu morava em Cascavel e trabalhava em Toledo, então eu ia todos os dias. De verdade, às vezes você demora mais tempo para atravessar a cidade de Cascavel do que para ir daqui a Toledo, agora duplicado. Vou completar o que você falou. Eu moro no Floresta, né, na região norte, no Floresta, e as minhas filhas fazem faculdade na Univel. Para mim sair do Floresta, chegar no Univel, eu gasto 35, 30 ou até 40 minutos. Para ir para Toledo, eu gasto 30 minutos. Então, a região norte... Corsinha tá bom, hein? Corsinha tá forte. Hoje, a região norte, ela chega a 100 mil habitantes. Hoje, se tu pegar a região norte e transformar ela em uma cidade, nós seríamos a cidade do Paraná, se não me falha a memória, número 26. Pelo número de habitantes que a região norte tem. Olha só. Então, são 100 mil habitantes. Então, é uma cidade. Tanto é que hoje lá nós temos já a faculdade, o IFPR está lá, tem banco, tem lotérica. Hoje ela é estruturada. É uma cidade. Então, a região norte cresce muito ainda. E agora aqui crescendo bastante aqui na região do Ceasa. Quem vai para JS, ele crescendo muitos loteamentos. Lá embaixo, do lado do Floresta, além do Riviera, que tem 2.089 casas, os empresários já apartamentos e casas, os empresários já construíram em torno de 1.500 prédios, 1.500 apartamentos em prédios. E tem mais 1.500. Então nós vamos aumentar mais 3.000 famílias. E aí nós temos uma situação que vai ter que resolver, que é um problema para o próximo prefeito, que a região norte, por exemplo, ela só tem saída para cá, vindo para o centro. Ela não tem nem a direita, nem a esquerda e nem lá para que vai para Corbélia, no caso, né? Sim. Então, vai ter que resolver esse problema. Por quê? Porque não suporta mais o trânsito e o número de veículos. E aumenta a população, aumenta o número de loteamentos, aumenta o número de apartamentos e casa, e isso vai ter que resolver esse problema. Hoje, há uma dificuldade na hora de pico de você vir
para o centro e voltar do centro. Lá vai ter mais um programa habitacional, né, que vai ser lançado lá. Eu vi uns prédios lá. Vai ter mais um. Então, lá no Riviera, né? Isso, vai ser. Então é essa a situação. Precisamos dessa estrutura para sair e voltar para as nossas casas. Bom, Celso, um prazer ter você aqui, né? Acho que vamos Pode continuar. vamos para... Celso, um prazer ter você aqui. Vamos agora para a nossa finaleira. Deixar a palavra livre, né? Deixar a palavra livre para o Celso, para ele poder falar um pouco sobre o que ele pretende aí nessa pré-candidatura, quais são os seus próximos passos e dizer para a população que você é pré-candidato nessa próxima eleição de 2024. Eu tenho princípios na minha vida, Castilho e Rogério, já agradecendo vocês, muito obrigado aí a Polideia, muito boa essa ideia. E eu tenho princípios na minha vida. Na minha vida, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a minha família. Então, você nunca pense que Celso vai largar Deus e a sua família. Isso é princípio. Aí depois vem outras situações, né? Vem a minha pátria, vem a liberdade, aí tem a minha igreja, tem outras coisas que vêm. Então, meu coração é voltado a essa situação. Deus, família e as demais coisas. Então, jamais vou trair Deus. Se eu trair o meu próximo, eu trair o meu irmão, eu trair o Castilho, eu trair o Rogério, eu estou traindo meu Deus. Então, eu não posso fazer isso. Isso eu penso como família também. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu amo Jesus Cristo, se eu não amo a minha família? Não tem lógica isso. Então esse é meu coração. O meu coração é estar servindo, certo? Trabalhando em prol à comunidade como vereador. Então eu tenho esse desejo no meu coração. Então você pode sempre esperar e ter certeza que eu, estando numa Câmara de Vereador ou não estando, cada situação com um potencial, estarei trabalhando em prol à população e cuidando das pessoas. Quando você está numa Câmara de Vereadores, você tem mais autonomia, você tem mais poder, você tem mais condições com leis, com situações de investigação. Quando você está apenas um cidadão, você tem a sua limitação. Então, meu desejo, como pré-candidato, estando concorrendo a vereador, que pessoas que pensem igual a mim, do mesmo jeito que eu penso, possam estar comigo e possam estar se somando. Você que me conhece, você já que me acompanhou, sabe como eu sou. Então esse é o desejo do meu coração, servir e não ser servido. Show de bola. Muito obrigado, Celso, pela tua participação no nosso episódio piloto. Espero que quando a gente oficialize os episódios, eu vou te convidar de novo para você ver, que a gente vai estar um pouco mais organizado e destrinchado e como os antigos falavam, com mais cancha, para a gente poder fazer esse debate. Lembre-se sempre que a política é algo importante para você, porque quem não se envolve, quem não tem algo político dentro de si, acaba virando refém de outras pessoas que se envolvem na política. Eu deixo meu abraço a você que assistiu esse episódio e caso você queira participar, se você tem uma recomendação de algum candidato que você queira ver aqui, ou se você é pré-candidato também e queira participar do nosso bate-papo, vem pra cá, manda uma mensagem pra gente que eu vou ter o maior prazer, eu e o Castilhos, o maior prazer em poder conversar contigo. É isso aí. Nosso muito obrigado novamente, Celso. Obrigado você que acompanhou até aqui. E essas eleições 2024 vão dar o que falar, né? Fiquem de olho aí e acompanhem que coisa boa vai vir pra frente aí. Valeu. Valeu, vamos que vamos. Abraço.